Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Kit de Sobrevivência no Mercado Musical, esse curso ministrado por mim, Gustavo Depp, advogado de Direito Autoral e Contratos. E hoje a live, aula, enfim, vamos chamar de aula, né? É sobre esse querido que está aí na tela, chamado Frank Ocean. Essa aula já foi prometida há muito tempo, para falar a verdade. Eu tava até, como se diz, tava não deixando para lá, né? Mas tava jogando para frente essa aula, porque são muitas informações que eu tive que pesquisar, mas eu creio ter conseguido condensar aqui numa aula legal, que o objetivo principal é abrir a cabeça de vocês, né? Seja artista, seja advogado, seja, enfim, dono de selo, tá? Porque o que esse cara conseguiu fazer é exatamente o que eu falo muitas vezes nos meus vídeos, né? Se você ainda não viu, recomendo que dê uma olhada, né, nos 2 vídeos que eu fiz sobre esse tema, né, que dá um pouco menos de 5 minutos, né, sobre como o Frank Ocean deu esse verdadeiro nó no mercado musical. Mas como eu disse, ele faz tudo que eu falo, né, para os artistas fazerem. E é claro, a gente tem que levar em conta que é outro contexto judicial, é outro mercado, mas o raciocínio é muito parecido. O raciocínio é praticamente o mesmo que um artista daqui pode ter para sua carreira. No final dessa aula eu destaquei alguns termos nas quais vocês têm que ter em mente, tá? Para internalizar essas jogadas dele, esses movimentos dele, que não foi um movimento, não foi um insight que ele teve, foi um planejamento desde o começo que ele fez justamente para tomar o controle da sua carreira. Mas obviamente, como esses contratos são comuns nesse sentido, ele assinou um contrato em 2009, ele estava começando ainda, tá? Mas enfim, vou contando essa história aos poucos, acompanhe nos slides, e eu espero que gostem dessa aula, porque deu trabalho, né? Mas eu tentei resumir bastante a situação para que vocês peguem o espírito da coisa, né? Afinal, esse é um curso, né, de direito autoral, um curso de contratos, um curso para a sua carreira na música, sendo um profissional que trabalha, que está ali junto, seja você artista, beleza? Bom, esse aqui é o título, né? E como o Frank Ocean deu um nó no mercado musical e conseguiu sumir sendo um artista multimilionário e deixou ser o CEO da sua gravadora furioso, e o que você pode aprender com isso, tá? Mas vamos um passo de cada vez. Bom, compositor, o Frank Ocean começou compondo para outras pessoas, né? Ele se mudou, né, da sua cidade natal, seguiu aquele caminho clássico de muitos artistas, tinha um emprego fora da música antes de viver de música, só que obviamente ele estava num lugar privilegiado, né, nesse mundão de meu Deus, que é os Estados Unidos. A gente for pensar em indústria musical, né, e não estou questionando aqui a qualidade, né, sem nenhum complexo de vira-lata, mas é onde o grande dinheiro está. Os mega stars estão, né, só a gente vê, né, claro, Justin Bieber já era gigante nessa época, mas o Justin Bieber não era o Justin Bieber de hoje em dia, né, que é um artista que faz show em qualquer lugar do mundo e lota, e festivais, né, mas desses 4, né, tem 3 aí mega stars, né, 2 hiper mega, né, a Beyoncé e o Justin Bieber, mas a gente tem também o John Legend, né, e para você ver como o Frank Ocean, ele fez algo que é muito importante para todo artista, cara. Ele fez muitas coisas. Eu acho que ele pegou o super trunfo da parada de você fazer certo como artista. Se articular, fazer network, né? E trabalhar, óbvio, né? Compor, ser um artista cada vez melhor. Coisa que ele conseguiu. Mas ele, cara, ele fez tudo, né? E a gente tem aí a Brandy também, né? Que é um artista que eu confesso que eu nem conhecia direito, eu ouvi algumas músicas dela,
né, um artista de R&B. Mas é isso. Ele não sentou na genialidade dele, ele não sentou no talento, ele foi atrás com muita inteligência, né? Porque por trabalhar, você pode trabalhar à toa, você pode, enfim, trabalho por si só não garante nada, nem talento. É preciso ter inteligência e sagacidade, que são atributos que sobram nele, né? Mas esse foi o começo dele como compositor. Bom, avançando mais um pouco, creio que vocês conheçam esses carinhas aí, né? O Frank está ali embaixo. Esse aí é o Odd Future, é um dos grandes grupos de rap, pelo menos se a gente for falar em números e influência, né, dos anos, né, quase anos 2010 para cá, eles surgiram um pouco antes. Mas aí a gente vê, tem o Tyler, The Creator, Sid, do The Internet, tem o Domo Genesis, Earl Sweatshirt, tem uma galera aí que surgiu, né, de forma muito relevante no mercado da música, e o Frank era o mais velho desses. Mas desde já a gente já consegue identificar esses dois atributos nele. O atributo da articulação, a ponto de conseguir vender o seu trabalho como compositor, né, obviamente. Ele tinha talento, porque a Beyoncé não é, né, uma artista que vai aceitar qualquer coisa, muito menos o Justin Bieber. E se articular não só nesse networking, mas também com pessoas, com artistas que estavam ali no mesmo lugar que ele, né, estavam ali na mesma vibe que ele, estavam ali, né, na mesma, enfim, nos mesmos objetivos que ele. Só a gente vê, pelo menos o Tyler, The Creator, já alcançou o topo de parada, é um artista hiper consolidado, né, um multi-artista que não trabalha só com música, trabalha com artes plásticas, trabalha, né, com design de moda, enfim, é isso, todo esse movimento, esses movimentos do Frank o levaram, né, a assinar com a gravadora, qual seja a Def Jam, que é da Universal Music. É o seu primeiro grande contrato, seu primeiro contrato e o pivô dessa aula, certo? Mas, como eu disse, é claro, o Frank não era um cara de 30 anos, experiente, quando ele assinou esse contrato. Ele foi indicado por um cara chamado Trick Stewart, tá? E, gente, para deixar claro também aqui, vou deixar todas as fontes, né, que contam essa história de forma 1 milhão de vezes mais detalhada, num PDF separado. Tô vendo se é um PDF, se eu deixo na descrição do vídeo aqui no curso, tá? Mas vocês vão ter acesso e eu recomendo que leiam. Tá tudo em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva, tá? Então eu recomendo muito que vocês leiam, né, detalhadamente para entender, né, principalmente as entrevistas do Frank, porque ele é um cara que ele não é um cara frio, digamos assim. Ele foi muito claro em diversos momentos ali, nas entrevistas, na carreira dele, dizendo principalmente que ele tinha controle sobre os números dele. Ele fala isso literalmente. Ele sabia os números dele, números de streaming, vendas de shows, aonde ele está sendo mais ouvido para ter mais chance de encher os shows, tá? E ele também era um cara muito, vou usar uma palavrinha aqui um pouco mais pedante, ele era um cara muito cioso do que ele tinha que investir, né? A equipe dele, né? Quais profissionais deveriam constituir ali para que ele tomasse as melhores decisões. E, gente, também é algo que eu falo. Advogado, algum manager ali para te ajudar, tá? Mas eu sei, gente, eu sei que é difícil. Mas se você não tiver pelo menos esse cara aí da estratégia, pelo menos bote a mão na massa você. Como Frank Ocean, saiba os seus números, saiba a sua estratégia, saiba, né, o que você tem para trabalhar ali. E quando for sentar na mesa de negociação, você saber, né, o que você pode defender, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. Né, não ir aleatoriamente fechar um contrato, né, só pela empolgação de fechar um contrato. Mas enfim, o Frank jovem, ele foi na empolgação. É claro, normal. Por isso que eu não quero aqui demonizar, culpabilizar nenhum artista. Eu quero,
Só que vocês vão encarnando essa mentalidade, né, de ser ali, estar presente na sua carreira para além da música, para além, né, desse raciocínio, não desse raciocínio, né, mas dessas práticas que são mais gostosas na carreira, que é compor, tocar, enfim, né, você planejar talvez seja o ponto-chave para você ter uma carreira, né, que pelo menos você possa tomar as suas próprias decisões, não deixar na mão de outros, beleza? E aqui, né, a gente tem, ele assinou o contrato com a Def Jam, e nós temos o Nostalgia Ultra, que foi o primeiro grande projeto do Frank, né, pelo menos em números de faixas, em burburinho que ele causou, só que não foi simples. Eu não sei se eu já citei, né, que o Trick Stewart, o cara que fez ele assinar com a Def Jam, que fez essa ponte, fez esse link, ele ficou de certa forma arrependido disso. Por quê? Porque assim como acontece com muitos artistas, tá? E aqui no Brasil nós temos inúmeros casos. Ele ficou na geladeira. A Def Jam pegou esse cara aí promissor, legal, trabalha bem e tal, e não soube dar devida atenção a ele. Só que o que o Frank Ocean fez? E já vou explicar o que é isso aqui em branco, esse texto aqui. Ele fez a sua primeira jogada. E qual foi essa primeira jogada? Ah é? Não vai me dar atenção? Ah é? Vocês não acreditam no meu potencial? O que eu vou fazer? Pegou beats de amigos, enfim, conseguiu construir a música que faz parte desse EP barra álbum, barra mixtape, né? E montou o álbum, soltou aonde? Aqui, no Tumblr dele, né? Claro que hoje, né? Estamos aí quase 2024. O Tumblr não é tão utilizado. Eu não sei nem se ainda existe de fato. Assim, eu peguei isso, né, procurando na internet, né? Não achei o post original, infelizmente, seria legal. Mas o que ele fez foi pegar e jogar de graça no Tumblr, né, com uma qualidade ali minimamente razoável para você conseguir ouvir. Lembrando que a gente está falando de 2011, certo? E aí começou a girar o nome dele. Ele começou a ganhar o quê? Começou a ganhar poder de barganha. Começou a ter, né, uma voz, principalmente aonde? Dentro da gravadora dele. E com certeza foi por aí, né, foi desde a primeira parada, né, essa primeira fricção que ele teve com a carreira, esse primeiro embate, que ele já começou a pensar, opa, esse contrato aqui eu tenho que ficar ligado nele. Porque vocês estão me tratando assim hoje, o que impede eles de me tratarem amanhã? Posso até fazer os números, mas eles podem simplesmente gostar ali de mais um ou dois projetos, né? E depois me botar na geladeira de novo, ou criar em casa, ou me fazerem pagar uma multa milionária. Fato é que ele começou a pensar nisso, porque é um jogo de xadrez. É um jogo que você não ganha na primeira rodada nem na segunda. Na verdade, é um jogo que nem dá pra ganhar normalmente. Ele encontrou essa... Não é que ele tenha encontrado uma brecha, mas ele fez algo muito fora da curva, que foi se planejar com muito tempo de antecedência, tá? E foi nessa época aí que ele tweetou, ele xingou o advogado dele, xingou a equipe dele, né? Não tô dizendo que isso é legal, mas isso aí demonstra o quanto ele já estava ligado. Porra, os caras me assinaram um contrato aqui, me fizeram assinar um contrato que, me prende. Que é aquele clássico contrato também, né, que a gente já viu alguns exemplos por aí. A Rihanna tem um caso parecido. Eu acredito que seja o padrão da indústria americana, tá? De 7 álbuns. 7 álbuns é muita coisa. Se você vai fazer, para fazer um álbum, o primeiro álbum é sempre o álbum que você demorou 20, 30 anos para escrever, porque foi a sua vida ali até você lançar esse primeiro álbum. Mas o segundo álbum já é um pouco mais difícil. E lembre-se, você tem que estar sempre fazendo números. E lembre-se, normalmente nesses contratos tem uma coisa chamada advanced. O advanced é um dinheiro que a gravadora pega e fala, grava teu álbum. Bum, sei lá. Aqui no Brasil, vamos adaptar aí os que eu já vi, né, de artistas um pouco, né, mais no começo de carreira, 10, 20 mil reais. E esse advanced, ele vai ser pago através dos seus streamings, hoje em dia, né, das suas vendas de disco, antigamente.
Então, se você não vender bem, você vai ficar devendo a gravadora. Você não vai ver a cor desses royalties, desse teu direito patrimonial aí, tá? Que vai sendo gerado pelas tuas músicas, certo? Enfim, dito isso, o Frank já começou a pensar desde esse ponto. O que eu faço? Como a gente sai disso? Mas é claro, a gente está falando de uma carreira aí vitoriosa, digamos assim, uma carreira muito consistente, uma das mais consistentes. E também a gente tem que falar que ele lançou poucos álbuns, né? Óbvio, se você lançar álbum todo ano, como é o costume desses contratos, você acaba, né, caindo a qualidade. Não tem como. Você tem que fazer show. Você tem que, né, porque é no show que você ganha o dinheiro de verdade. Então não tem como você, né, pô, loucura de show, viagem. Isso você é um artista, né, que tá com sucesso, né, que você consegue fazer sucesso. É show, viagem, a logística toda, o cansaço. Como você vai parar para gravar um álbum de alta qualidade? Como é que você vai chamar artistas, né, enfim, artistas e músicos e técnicos de som, engenheiros de áudio, né, se você não tem tempo nem para respirar direito? Bom, voltando aqui o Frank, tivemos um convite aí de uma galera meio flopada aí, né, Jay-Z e Kanye West, para ele participar do Watch the Throne. Foi o álbum em colaboração entre os dois artistas, que o Frank, né, teve várias participações, a principal na música No Church in the Wild, que é uma música foda, né, mas que já botou ele em mais um patamar diferenciado. E junto com isso, uma música que ele havia escrito, até tinha passado para outro artista que até quis mudar o nome da música, chamada Thinking About You, né, uma música que é um dos clássicos do R&B de 2010 para cá, né? E, né, depois desse sucesso que ele fez, é claro, ainda um pouco mais nichado no Nostalgia Ultra, ele conseguiu grana para fazer um disco ambicioso. A gravadora já começou a acreditar nele. Esse disco se chama Channel Orange, que ganhou muitos prêmios, na qual ele se apresentou no Grammy, né? Então, assim, o Channel Orange, que também é um clássico contemporâneo, né? Não só Think About You, mas tem Pyramids, enfim, né? Tem muitas músicas. Esse álbum é um dos meus álbuns preferidos, eu ouvi demais mesmo. Super Rich Kids, né? Enfim, com esse sucesso consolidado, prêmios, etc., aí o cara teve que pegar e pensar. Bom, e também pensar que houve um certo hiato aí entre o Nostalgia Ultra e o Channel Orange de alguns anos, acho que foram 2 anos, né? Tem que pensar, pô, eu tenho mais 5 álbuns pela frente, será que não dá pra fazer alguma coisa sobre isso? E aí começaram as negociações, tá? É claro que eu tô aqui inferindo isso, tô pensando isso, porque é o que faz mais sentido, é o mais verossímil que tem acontecido. Porque é o que eu quero frisar com vocês. Já frisei, vou frisar de novo, vou bater nessa tecla de novo. Não é algo que você faz do dia para a noite. Não é algo que você vai lá e engana uma empresa multimilionária e, ó, meu Deus, como eu sou espertinho. Não é assim. As coisas são aos poucos. Provavelmente ele foi começando, inclusive, a jogar a conversa, né? Possibilidade de recomprar suas masters, né? Não é esse tempo que a gente usa aqui no Brasil, mas é isso que ele fez, né? Readquiriu a totalidade dos seus direitos, tá pagando uma soma de dinheiro gigante, mas que vocês já vão entender como ele conseguiu isso. Watch the Throne, Think About You, Channel Orange. Foi um combo ali, né, de coisas que fizeram ele chegar no patamar que ele chegou. E chegamos ao momento do truco. Endless Blonde. Um hiato aí de 4 anos, né, 2012 até 2016, na qual ele lançou esses 2 projetos, em que ele pôde trabalhar, pôde gravar com muitas pessoas, pôde, enfim, consolidar o seu nome de fato, mais ainda no cenário, se articular mais, cada vez mais, contratar bons profissionais. Como eu falei antes, ele trocou a equipe dele, né, a equipe burocrática dele, incluindo advogado, e com muita criatividade, com muita tranquilidade no posicionamento dele,
com muito poder de barganha, esse termo que eu falo tanto, ele pôde não somente negociar com a Universal / Def Jam, mas também com o iTunes. Por quê? O iTunes, nessa época, e aí é algo que eu até falei no vídeo, nos vídeos menores que eu lancei no Instagram e no TikTok. Não dá para você repetir isso, porque o mercado, ele não é bobo. E o mercado não funciona na base das... Eu não vou dizer que não funciona na base das leis. Essa é uma frase que eu preciso reformular. Mas o mercado tem suas regras, no geral, obedecendo ali, as leis, de direito autoral, de contratos, os julgados, se a gente for pensar no contexto americano. Mas o mercado, os milionários, donos de gravadoras gigantescas, eles têm os raciocínios deles. E eles percebem quando dão mole. Nesse caso, o que rolou? O Frank ia lançar o seu próximo álbum, que ainda não tinha nome, de forma exclusiva no iTunes. Porra. Por quê? Porque o iTunes pagou uma grana pesada para ele. E ele já vinha negociando esse contrato, esses aditivos de contrato. Novamente, gente, eu não tive acesso e provavelmente ele não vai ter acesso por muito tempo no documento que o Frank assinou com a Def Jam. Mas, com certeza, foi algo que foi negociado aos poucos e que também a Def Jam não saiu de mãos abanando. Tá? Ele pegou esse dinheiro, milhões de dólares literalmente, que ganhou do iTunes pelo Endless, para encerrar essa necessidade. Duas coisas, encerrar essa necessidade desse álbum, desse contrato de 7 álbuns, e também readquirir a totalidade dos direitos das suas músicas. Deve ter estipulado uma cláusula ali, que talvez no momento que ele estipulou, a gravadora deve ter pensado, porra, esse moleque, ele acha que ele vai ser multimilionário, vai ganhar centenas de milhões de dólares e tudo mais, pra ter essa cláusula aqui. Tá bom, vamos aceitar. Tô pensando aqui com a verossimilhança, de uma negociação de uma gigante com um artista que pode ser grande, mas não deixa de ser um artista contra uma mega corporação. Então, provavelmente, a gravadora olhou na época e falou, pô, até vale, Vale. Vale, pô. O cara, vários milhões assim. De onde que ele vai tirar esse dinheiro? Se ele tirar, ótimo. Pelo menos a gente ganha milhões. E também a gente tem que pensar que para a gravadora, um artista, não é necessariamente um ativo dos mais confiáveis. O artista pode falar atrocidades. A gente tem o nosso amigo aí, Kanye West, nos últimos anos, fazendo isso. Perdeu o contrato bilionário com a Adidas, perdeu muito dinheiro pela boca solta que ele tem, as merdas que ele fala, e eu sou fã da música do cara, mas assim, fala muita merda. E conseguiu, usando esse raciocínio de que o artista de repente pode fazer merda, o artista pode entrar em depressão e largar tudo, o artista pode, sei lá, cara. O ser humano é imprevisível. Por isso que o mercado da música é um mercado difícil de trabalhar, de certa forma. Ele é muito dependente das pessoas, pelo menos até hoje, Não vou nem falar em inteligência artificial. Mas fechou alguma cláusula nesse contrato, na qual ele fez acreditar que o Endless cumpriu o contrato com a sua gravadora, que deve ter recebido os royalties por um tempo ainda também. Se bobear, ainda recebe. Mas o fato ele pôde sair desse contrato de exclusividade, certo? E aí, o que ele fez? Ele estava... Como ele se posicionou sempre como um cara, de certa forma, megalomaníaco. Megalomaníaco é um termo muito forte, Se a gente for pegar, sei lá, Pyramids é uma música de 10 minutos. Que artista mainstream lança uma música de 10 minutos, porra, com uma estrutura, com uma porrada de convidados, John Mayer, Beyoncé, etc e tal,
Ele se posicionou dessa forma, como um cara fora da curva, que, meu irmão, olha só, vou gravar meu álbum, vou gastar milhões mesmo. Vou gravar meu álbum, vai ser uma coisa gigante. Vou gravar 70 músicas e vou escolher 12. E nessa, ele conseguiu fazer com que a gravadora acreditasse que ele estava trabalhando no Endless, que esse seria o álbum dele. E como ele também se posicionou sempre como um cara assim, mais artístico, mais, né, não um cara mainstreamzão, no sentido de, pô, vou fazer essa música, vai virar um hit, vai tocar nas boates, etc e tal. Conseguiu produzir os 2 álbuns ao mesmo tempo, né? Mas tem uma das entrevistas, não, né? Uma das matérias que é interessante vocês lerem também, na qual acho que um advogado americano fala, olha, uma empresa do tamanho da Def Jam / Universal não vai simplesmente aceitar isso e deixar passar e, pô, não vai falar nada, né? Ah, tá sendo feito por debaixo dos panos. Eu já devia suspeitar, mas assim, não tinha como afirmar com certeza que ele ia fazer isso. Bom, Endless é lançado, contrato de exclusividade com iTunes, que vocês vão ver, essa coisa não acontece mais. Dinheiro em caixa para ralar desse contrato com a Universal / Def Jam. O que o Bonito faz com um álbum masterizado, finalizado, com um álbum redondo? No dia seguinte ele lança Blonde, junto com a revista lá Boys Don't Cry, enfim. Eu nem quis entrar muito nesses detalhes porque eu quero falar das jogadas dele, né? E com isso ele tem os direitos todos sobre Blonde. E esse contrato também foi com a iTunes, tanto que ele lançou de forma exclusiva, né? Que não permaneceu uma exclusividade para sempre, mas o fato é que ele lançou o primeiro lá no iTunes. E nesse pacote, nesse contrato, não deveria estar escrito isso. E esse contrato com certeza não foi acessado pela Universal, né? E ele pôde fazer essa jogada brilhante, que não vai se repetir mais, porque não pode mais. Os donos das gravadoras não aceitam mais isso. Não aceitam que você, como artista, se movimente de forma que você fique mais independente. É o famoso, gente, é aquele clássico. Nunca bote todos os seus ovos numa cesta só. Porque se essa cesta na qual você bota todos os seus ovos cair, quebra tudo. Se você botar em várias, você tem essa segurança. Entendeu? Entenderam a genialidade dele? Ele foi conseguindo se desvencilhar desse totalitarismo da gravadora sobre o artista. Essa foi a jogada. Foi isso que incomodou muito um cara. Aqui, Endless, Truco, Blonde. Esse cara aqui, o Lucian Grange, CEO da Universal. Ele proibiu, né? A gente não tem acesso a esse documento realmente, mas é o que corre, de que ele ficou furioso e proibiu artistas de assinarem contratos de exclusividade com streamings. Olha que louco, né? Ele mudou o mercado musical para sempre. É isso aí. Com essa genialidade, com essa calma, com esse jogo de cintura de você construir uma situação por anos até você dar a última porrada. E por isso ele conseguiu sair desse contrato, que o mais importante, na realidade, não são nem os direitos das músicas anteriores. O problema, a questão, quando você se torna um artista cada vez maior com essas gravadoras, é que, gente, você vai ter que trabalhar até sabe-se lá quando. É claro, a vida de um artista, é muito glamurosa. Mas às vezes você quer fazer as tuas músicas e dane-se. Que é o que ele faz hoje em dia. Acho que pode até rolar um vídeo, né, sobre o Frank pós-Blonde. Ele lançou alguns projetos, né, uns EPs, uns singles soltos. Muito bons, por sinal, mas ainda não lançou novo álbum. Que ele deve estar trabalhando aí até hoje. 7 anos trabalhando. Ele não lança um álbum há 7 anos. E essa é a genialidade. Ele viaja o mundo. Ele tem dinheiro de royalties suficiente. Ele faz shows meio bizarros, que nem no último Coachella, que ele usou, né, um playback. Enfim, foi um show meio polêmico, ele abandonou no meio. Ele basicamente faz o que ele quiser porque ele não tem um contrato 360. Né, não tem um contrato com a gravadora que exige que ele lance álbuns.
Isso é muito comum, tá? Contratos da minha prática diária. Eu volto e meio lido com artistas com esse tipo de contrato. E é essa lição que eu quero que vocês absorvam. Eu acho que deu para explicar como ele conseguiu. E eu quero que vocês absorvam disso o seguinte: esse planejamento no longo prazo. É o quê? Você não aceitar qualquer coisa. No começo da carreira, então, principalmente. Que você tenha um mínimo de controle no começo. Vai assinar com alguém? É claro, gente. Eu também sou artista. Eu também quero ter uma estrutura para gravar minhas músicas do jeito que eu quiser. Mas assim, você tem que ter na tua mente que se você sair cedendo, principalmente cedendo seus direitos para selos e gravadoras aleatoriamente, se tiver um contrato de exclusividade, se for um contrato longo, você vai ter dificuldade de se movimentar depois, quando você já estiver mais estruturado. E muitas vezes você tem esse contrato assinado com essa gravadora, com esse selo menor, com esse empresário, e você nem tirou muita coisa desse contrato, porque as pessoas prometem mundos e fundos. Você quer sair disso, né? Eles não fazem nada, quase. Quer sair disso, só que aí a outra parte pode até ser, né, vacilona quando está trabalhando contigo, mas ela não vai vacilar na hora de contratar um advogado, te mandar uma notificação extrajudicial dizendo que você não pode lançar essa música sem autorização deles, que você não pode ter outro agente, outro empresário. Isso é comum, gente. Isso aí é da minha prática. Eu não estou falando algo que eu simplesmente li no livro. Isso eu vejo. Volta e meia. Se vocês quiserem, ou melhor, eu recomendo que vocês vejam a primeira live, semana passada, sobre, né, o contexto do advogado de direito autoral, né, no mercado da música hoje em dia. E eu quero que vocês vejam com atenção, independente, sendo advogado, empresário, sendo, né, aspirante a empresário, a artista, musicista. Vejam, tá? Porque essa é a questão. É isso que eu quero abrir os olhos de vocês. Mas e eu aqui no Brasil, né? O que eu tenho a ver? Bom, como eu disse, as leis são diferentes. Estados Unidos é uma coisa, aqui no Brasil é outra. Mas a gente está falando de negócios. Negócios, raciocínio, né, de mercado, de negócio, é algo que, de certa forma, a gente pode chamar de universal. Estou fazendo aqui uma hipérbolezinha, um exagerozinho, mas não deixa de ser universal. Tá? E a essa altura que eu estou gravando a aula hoje, eu ainda não gravei a aula, né, dos contratos de licenciamento, contrato de cessão de direitos, contrato de empresariamento / agenciamento. Porém, eu já posso adiantar que você tem que botar na tua prioridade assistir essas aulas com calma. Lê os PDFs que eu vou disponibilizar também. Por quê? São esses primeiros contratos que você vai assinar que vão ditar a tua carreira, pelo menos nessa primeira pedaço dela, que é a vida ou morte, onde tu desiste, onde tu vai atrás. O Frank, se a gente for trazer aqui para o Brasil, ele assinou um contrato de cessão de direitos. O que é um contrato de cessão de direitos? Um contrato na qual há um titular derivado, que não é o original, não é quem criou a obra, é um outro titular que adquire esses direitos para editar as obras dele, né? Para recolher os royalties de direitos conexos com relação aos streamings, com relação à execução pública, tá? Né? Royalties de produtor fonográfico, né? Titularidade de fonogramas, titularidade de obras. E, se você não sabe o que eu estou falando, vá assistir a aula sobre obra e fonograma, produtor fonográfico e SRC. Assista essas aulas com calma. Porque é muito importante a gente entender esse conceito de titularidade, né? No caso do Frank, tinha um titular lá, a Def Jam. Titular de obras dele, de fonogramas dele. Ele conseguiu, ao menos, trazer de volta para o controle dele as obras. Os fonogramas eu até tenho que dar uma olhada, mas o mais importante, como eu disse, foi ele conseguir ser independente. E aqui no Brasil seria como se houvesse, né, a inserção de uma cláusula na qual o artista ele tem que
ele pode readquirir esses direitos por uma quantia X. Digamos, tenho aqui eu e uma gravadora. A gravadora do digital ela detém 40%, estou chutando números aqui, porcentagens. E essa gravadora tem uma editora, na qual eu edito minhas obras nessa editora, que detém 30% das minhas obras e são titulares dos direitos dessas obras e fonogramas, assim como eu, e podem dizer se eu vou gravar ou não, né? Recolhem os royalties necessários, tem essas responsabilidades de empresa e ganham os royalties, né, que eles definiram ali no contrato que você assinou. Talvez os maiores problemas aí seja essa renovação desses contratos automáticos. Cláusula muito comum também. E legal, absolutamente legal, não tem problema nenhum. E essas cláusulas de renovação automática funcionam da seguinte maneira. Tem um contrato de 5 anos, às vezes até um licenciamento ao invés de uma cessão. Né? Quando é cessão, a gente tem que falar de obras futuras. O licenciamento é a fruição daquela obra, daquele fonograma, por determinado tempo, digamos 5 anos. E tem essa cláusula de renovação automática que fala, normalmente de 60 a 120 dias antes, a parte que quer encerrar o contrato tem que avisar, antes que dê esse prazo aí que a gente falou. Então, por exemplo, se eu encerro meu contrato em 2024 e o prazo é até 60 dias antes do término do contrato, eu tenho que chegar, se é em junho, janeiro, fevereiro eu já tenho que falar, olha, não quero mais ficar nesse contrato. Para eu já conseguir planejar, sair desse contrato e ir para outra gravadora, outra editora. Tá? E por isso é muito importante, também linkando o que eu falei lá no começo, você ter uma equipe legal ali junto contigo. Pelo menos o manager, não tem dinheiro para o manager. Pense como um para sua carreira. Um advogado também, tem o tio Gustavo aqui. Pode te ajudar nessa caminhada. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado nesse começo da carreira. O Frank por acaso não tomou, mas conseguiu se movimentar ali a ponto de, porque a gente tem que levar em conta que ele foi um cara que conseguiu estourar, conseguiu se consolidar. Às vezes pode não ser o seu caso. E outra coisa, o contrato que realmente fez ele ter a grana para ralar da Universal não vai ser mais fechado. O contexto muda constantemente. Não vai ser mais fechado, por quê? Porque agora está todo mundo sagaz com relação a isso. Na época não. Tem até uma entrevista do A$AP Rocky que ele fala, o que o Frank Ocean fez foi um negócio de maluco. E foi basicamente isso. Tá? Mas isso, você não precisa pensar literalmente igual a ele. Tem que pensar de forma estratégica. Um advogado e um manager, uma advogada e uma manager, vão saber destrinchar possibilidades adequadas à sua realidade, que não é a mesma do Frank Ocean, mas é uma realidade ali que a gente está falando de contratos, está falando de negócios, tá? E são alguns termos que parecem até uma coisa meio coach, meio não sei o quê, mas são termos-chave para que você tenha na sua mente, porque essa aula aqui, eu também não quero tornar uma aula pesadíssima, eu quero que seja uma aula legal e que atinja principalmente a mentalidade de vocês. Acho que eu botei em caixa baixa, digamos assim, são secundários com relação às que estão em caps lock. São termos diversos. Planejamento, principal deles. Desde o começo você tem que estar de olho nisso, pensando o que você quer para a tua vida. Ousadia, assim como o Frank Ocean teve ousadia de pegar e lançar. Não vou ficar também, incentivando vocês a quebrarem contratos por aí à torta e à direito. Pode não dar muito certo. Mas se for uma ousadia inteligente, como eu falo lá na aula, acho que é a primeira aula, por que estudar direito autoral e contratos? Vai ousar, vai fazer algo arriscado, seja um arriscado com inteligência, um arriscado planejado.
um arriscado, que você não se prejudique tanto, né? Que tenha mais chance de dar certo e de dar errado. E daí vem a estratégia, né? Que são termos quase sinônimos. Todos esses termos dialogam entre si. Estratégia e planejamento. Planejamento a longo prazo, estratégia nos pequenos passos que você vai tomando. Como eu falei também, a gente vai pegar a timeline disso, tem pelo menos 7 anos. Desde que ele assinou o contrato em 2009 até ele encerrar em 2016. Planejamento aí longo. Ainda mais se a gente for falar de carreira artística. A gente quer tudo para ontem. Mas o cara foi lá pensando aos poucos. Investimento que ele fez, o dinheiro que entrou, ele investiu não só nos álbuns dele, mas na equipe dele. Mandou gente embora, mandou advogada embora para trazer outros profissionais que satisfizessem os anseios dele. Managers novos, né? Longo prazo, também já falei. Olha quanto tempo demorou. Pragmatismo de, tô aqui, tô no Grammy, irado. Tô curtindo a vida, irado. Mas eu preciso pensar minha carreira, mano. Senão eu tô fudido. Esse glamour não se sustenta sozinho. Esse glamour é só uma pecinha na minha vida. É só uma coisinha ali. São respiros na minha vida. Eu preciso ter postura. Eu preciso pensar na minha vida e no meu bem-estar também. Mano. Eu não quero ficar preso tendo que fazer 1 bilhão de shows. Tá? E o poder de barganha que ele foi construindo. Tem um número aqui, faço show lota, meu feat é disputado, eu chamo quem eu quiser pro meu álbum e a galera vem. Tô fazendo número. Se eles não quiserem, beleza. Vou começar a procurar outras pessoas. Tô priorizando vocês, mas se vocês não quiserem, show. Não vão discutir comigo, vou tocar o terror também. Porque ele podia falar assim. Ele podia falar assim. Se você não pode, também tomar cuidado. Mas tem que ter esse bom senso. Gente pensando junto com você onde você está. Né? Enfim. E, eu quis só citar para vocês a Constituição, o Código Civil, a Lei de Direito Autoral, a Lei de Liberdade Econômica. Talvez são os 4, a Constituição e as leis federais. Os 4 aí que a gente tem que pensar com relação aos contratos. E aí entra principalmente, eu falei muita coisa de manager até agora. Pessoas que pensam o mercado. São pragmáticos e burocráticos com relação ao mercado. Aqui é o advogado que pensa, vai assinar um contrato, vai sugerir uma cláusula. Ela tem que fazer sentido para esse ordenamento jurídico. Não pode ser qualquer coisa. Dá uma olhadinha na aula de introdução a contratos. Lá eu trago sobre isso. Não pode ser qualquer parada que tira da sua cabeça um contrato de cessão, um contrato de edição. Certo? A gente tem a liberdade econômica. Tem uma lei que ela frisa o que a Constituição já traz. Você e a outra parte, vocês, a gravadora, o selo, não é um contrato de consumidor. Não é um contrato entre você e a Vivo. Do teu plano de internet e TV a cabo. São 2 partes ali capazes, que a gente chama, no linguajar do direito, 2 partes ali que têm condição de decidir o que elas querem de melhor. Assinou o contrato, aquilo é basicamente lei entre as partes. Claro, a gente tem que ver como esse contrato é gerido, como as partes se comportam. Isso vai pesar num eventual processo. Mas vai pesar também o contrato em si, que é o famoso título executivo extrajudicial. Algo que eu também trago nas aulas sobre contratos. Então é um momento chave da tua vida. Essa assinatura, principalmente nos primeiros contratos, porque vão te prender, o juiz vai pegar, vai virar processo, vai pegar aquilo e vai falar, olha, tu aceitou isso, tá reclamando por quê? O que tem de tão terrível aqui nesse contrato? Mas o contrato é ruim pra mim, não tava ligado. A outra parte aqui provou que te deu tempo de você procurar um advogado para assinar. Você quis assinar. Ninguém te obrigou a nada. Você tinha sua carreira, você achou que seria legal assinar o contrato com essa gravadora, ela fez ali uma coisa. Muitas vezes nem faz. Muitas vezes, como eu falei na última live, eu acho que vai ter mais processos aí na frente, nos próximos anos, porque gravadoras não prestam contas direito, muitas vezes, não
estão presentes na vida do artista como deveriam estar, ou seja, não cumprem suas obrigações nos contratos, mas muitas vezes cumprem. E elas não prometem muitas coisas nos contratos, falam que você tem que gravar as músicas, hoje em dia, né, em 2023, indo para 2024. Você grava suas músicas, você banca o marketing, você banca tudo, a gente só vai dividir os royalties ali, de repente eu te boto ali para entrar em contato com outro artista aqui da nossa gravadora, você faz um network, um contato, mas é isso aí, cumpre as suas obrigações. Eu vou cumprir com as minhas, que são essas obrigações de merda. Mas como você não analisou o contrato direito, tu nem percebeu, tu nem... Tá bom, aceito. Tá? E, enfim, as partes mais técnicas eu vou deixar para as aulas técnicas, mas é isso que eu quero dizer. Você assinou um contrato, você assinou um compromisso. Por isso que é muito importante. E esse compromisso aí, às vezes é de 5 anos para mais, e renova automático, tu não sabe a data que tu tem que sair. Cheio de obrigações para você e quase nenhuma para outra parte. Tá? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham entendido o espírito que eu quis trazer. Planejamento. É a principal palavra daquelas todas que eu trouxe. Talvez planejamento seja a mais importante para vocês. Né? E esse pragmatismo também de, é minha carreira, mano. Não posso brilhar tanto o olho. Odeio a parte burocrática? Preciso de alguém comigo. Não odeio, consigo lidar? Então vou lidar. Vou estudar. Vou tentar pegar aqui alguma coisa para não me ferrar. Né? Por isso que o nome desse curso é Kit de Sobrevivência no mercado musical. Para você sobreviver. Entendeu? Enfim, acho que eu já falei aqui o suficiente. As minhas redes, né? Se você não está no grupo, me avise. Se não tem meu e-mail, anote. Não tem meu telefone, me chame. É isso. Estou muito feliz com essa aula aqui. Já estou planejando um tempo. Vou deixar os links das fontes. Que essa história é muito mais detalhada do que eu trouxe. Para vocês consultarem. Acho que num PDF. Né, não sei, vou ver qual a melhor maneira. Tá? Mas é isso, gente. Um beijo, um abraço. Me procurem. Qualquer dúvida. Tá? Estou à disposição. Aproveitem as aulas desse curso. Ele não tem um fim, né, um número limite de aulas. Quero trabalhar esse curso aqui como projeto da minha vida de advogado em direito autoral e contratos. E é isso. Estou disponível, me procurem. Um beijo, um abraço. Até a próxima.